Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite para você. Que bom mais uma noite nós estarmos juntos para buscar, aprender e ouvir a palavra de Deus. Seja bem-vindo você que está conosco, você que está aí nos ouvindo nessa noite, nos vendo nessa noite. Que bom que você está aqui conosco. Lembrando você que toda terça, toda quinta e todo domingo nós temos a palavra de Deus. Um momento de ouvir a palavra, um momento de nós fazermos uma oração. Então eu estou toda terça-feira, toda quinta-feira, todo domingo, 7:30 da noite, aqui com você. Você pode estar aí mandando o seu pedido de oração, enfim, nós estaremos orando e como nós fazemos todos os dias, estando em oração pela sua família, pela sua vida, e Deus seja louvado. Você que esteve conosco quinta-feira, quero que você se lembre daquela palavra, a palavra que o Senhor nos deu nessa quinta-feira, de 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, onde o profeta Natan vai até Davi e fala com ele acerca do seu pecado, acerca daquilo que ele havia feito. E o texto diz no versículo de número 9 que Davi desprezou a palavra de Deus, fazendo mal. E nós falamos aqui sobre o desprezar a palavra. E nós entendemos, irmãos, que nós não podemos desprezar a palavra em tempo algum da nossa vida. Olha, o maior erro que nós podemos cometer na nossa vida, na nossa caminhada, é desprezar a palavra de Deus. Desprezar a palavra de Deus. Foi o que Davi fez. E as consequências são terríveis para quem despreza a palavra de Deus. As pessoas não conseguem entender que é possível viver essa palavra. E quanto mais nós temos essa palavra dentro de nós, dentro do nosso coração, mais o Senhor nos guarda, mais o Senhor nos abençoa, mais o Senhor faz milagres em nossa vida. Mas toda vez que você despreza a palavra e volta os teus olhos para o erro, para o pecado, as consequências são terríveis. Por isso que eu quero lembrar você daquilo que diz Provérbios 13:13. O que despreza a palavra traz sobre si destruição, mas o que teme o mandamento, o que teme a palavra, o que teme a Deus, será galardoado, diz o Senhor. Olha, preste atenção na sua vida, olha, não despreze a palavra de Deus. Davi desprezou a palavra e colheu terríveis consequências. Moisés desprezou a palavra. Êxodo capítulo 17, o Senhor fala com ele. O povo estava com sede, o povo estava ali todo sedento. E Deus fala com ele: Moisés, tu ferirás a rocha e dela sairão águas. Ele vai lá e assim como o Senhor havia dito, ele fez. Ele bate na rocha, ele fere a rocha e ali sai água. Mas em Números, capítulo número 20, versículo de número 8, o povo novamente sente sede. E aí, novamente, Moisés vai interceder pelo seu povo e fala com Deus. E fala agora o Senhor na seguinte maneira, versículo 8: falai a rocha perante os teus olhos, Moisés, e dará água essa rocha. Mas Moisés não prestou atenção, ele desprezou aquela palavra, ele não prestou atenção na palavra que havia sido declarado. A primeira vez, Deus manda ferir a pedra. A segunda, Ele manda falar a pedra. Quando nós desprezamos a palavra, irmãos, nós não temos êxito em nossas vidas. Moisés, por ter ouvido falar a rocha, ele bateu na rocha, desprezou a palavra e foi pago um preço alto. Ele não entrou na terra prometida. Ele não desfrutou da promessa de Deus. Todas as vezes que nós desprezamos a palavra de Deus, você pode ter certeza que você perde as bênçãos de Deus. Toda vez que você despreza a palavra,
as promessas do Senhor não se cumprem em nossas vidas. Mas quando nós ouvimos essa palavra, nós tomamos ela em nosso coração, pode ter certeza que será um tempo de grande bênção, de grande alegria e paz para a sua vida. Por isso, olha, o ensinamento do Senhor dessa quinta-feira. E se você quiser ver essa palavra completa, entre no nosso YouTube, no nosso canal, Igreja Presbiteriana Douradinho, e lá você vai encontrar. Não despreze a palavra. Amém? Olha, esse é o recado de Deus para nós hoje. Agora, eu tenho uma palavra do Senhor para essa noite. E eu gostaria de que você, nessa noite, fosse alguém que verdadeiramente abrisse o seu coração para essa palavra. Que você seja poderosamente abençoado nesta palavra. Amém? E olha, vai preparando aí, prepare aí a sua Bíblia, prepare aí o texto bíblico que nós vamos estar hoje ali no texto do Novo Testamento, no livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, versículo 35. É quando Jesus começa a chamar os seus discípulos. É quando Jesus começa ali, depois de ser batizado por João Batista, a voz do que clama no deserto, ele ali começa a chamar os seus discípulos. E nós vamos aprender algumas coisas aqui nesse texto, capítulo 1 de João, livro de João. João, que era o discípulo amado, né? E João vai aqui ter as revelações do livro de Apocalipse. Eu quero dizer para você hoje, olha, em nome de Jesus, abra o seu entendimento. Peça para Deus hoje abrir os teus olhos espirituais para essa palavra, para esse momento, para esse agora que nós vamos estar meditando naquilo que é o poder de Deus, que é a palavra de Deus, né? Então, olha, vai preparando aí, livro de João, capítulo 1, versículo de número 35. Quero dar aqui as boas-vindas, a boa noite, a paz do Senhor para todos os meus irmãos que estão se conectando aí. Vários irmãos estão se conectando. Bênção de Deus, saudade de todos. Oh, meu irmão, saudade da igreja, saudade de todos. Lembrando você que no próximo domingo é um dia mais que especial. É um dia onde nós estaremos ali participando da Santa Ceia do Senhor. É claro que nós gostaríamos de estar na igreja. É claro que nós gostaríamos de estar à mesa em comunhão, mas ainda não é possível. Precisamos ser prudentes, precisamos estar ali atentos, nos sujeitarmos às autoridades. Não precisa, irmãos, nós não devemos ser imprudentes. Nós precisamos respeitar a lei. Então, por isso que nós ainda não estamos nos reunindo, né? Então, você durante toda esta semana tem ali a oportunidade de preparar o suco da uva, preparar o pão. Eu quero que você envie, para nós a foto dali da sua casa. Cada lar, cada família vai se tornar uma igreja. Em cada família, em cada lar, nós estaremos ali fazendo um momento tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. E nós estaremos juntos celebrando o Senhor, participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo, né? Então, preste atenção, durante toda essa semana, vai preparando, prepare a sua casa, prepare o suco da uva, o pão, para juntos consagrarmos a Deus, orarmos a Deus e participarmos desse momento tão especial que o Senhor nos deixou. Amém? E olha, hoje eu quero que você, a partir de agora, me dê um pouco de atenção. E o texto que nós vamos ler hoje, o texto de João, capítulo 1, versículo 35 em diante, eu gostaria muito de que você prestasse atenção nesse texto. Então, a partir de agora, eu gostaria de que você, juntamente com a sua casa, com a sua família, quem está aí nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, você que está aí reunido na sua sala, esse é um momento de nós adorarmos a Deus, de nós cultuarmos ao Senhor. Então,
Agora é tempo de nós orarmos. É tempo de deixar um pouquinho de lado as tarefas, as coisas, as preocupações e voltar o nosso coração para Deus. Voltar esse tempo, entregar a Deus esse tempo de adoração, de culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E quero que você esteja conosco a partir de agora. Vamos orar? Feche aí os teus olhos onde você está e ore comigo. Senhor, nessa noite, pedimos ao Senhor que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, que os Teus olhos de amor e compaixão sejam sobre as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que a partir de agora todas as escamas dos nossos olhos caiam por terra, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha mudar a nossa mentalidade, Senhor. Que o Senhor, mais que isso, Senhor, que o Senhor nessa noite venha tomar o coração de pedra em coração de carne. Que o Senhor, ó Deus, venha com Tua palavra, que é uma espada que vai até a divisão da alma e do espírito, e que nos renove nessa noite, que nos transforme, que nos cure, que nos liberte com o Teu poder, ó Pai. Por isso nós oramos e cremos, ó Pai, que milagres vão acontecer em cada um, em cada lar, em cada vida, sobre cada um dos meus irmãos, ó Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Pedimos para que o Senhor, ó Pai, venha de uma forma especial falar ao nosso íntimo. Não o que nós gostaríamos, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor. E eu, como sempre, peço ao Senhor nas orações, que o Senhor coloque as Tuas palavras em meus lábios, para que a Tua igreja, para que os meus irmãos sejam edificados. É o que nós oramos nesse tempo, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero fazer a leitura desse texto bíblico, João capítulo 1, versículo de número 35. Acompanhe comigo a leitura desse texto. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E voltando-se e vendo que eles os seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Graças a Deus. Olha, meus irmãos, se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem hoje, seria o seguinte tema: não basta ver, não basta ouvir, não basta seguir, não basta buscar, é preciso permanecer. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Lembrando que o ambiente em que se passa esse texto é um dia antes. João estava ali batizando no Jordão. João estava ali cumprindo o seu ministério. João estava ali batizando para o arrependimento do pecado as pessoas. Mas de repente chega Jesus. E João, ao mesmo tempo que viu Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia quem era Jesus. João Batista vai nos informar que
os discípulos, 2 discípulos, o texto nos informa que 2 discípulos de João Batista que estavam com ele, a primeiro momento eles ouvem dizer sobre Jesus, eles veem Jesus. O texto diz que os 2 discípulos, eles olham para Jesus, eles veem Jesus. O texto também nos informa que eles ouviram João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto também diz que aqueles 2 discípulos começam a seguir Jesus. Acompanhe comigo esse texto. Eles diz aqui o versículo de número 38. E voltando-se e vendo que eles o seguiam, agora aqueles 2 discípulos começam a seguir Jesus. E Jesus olha para eles e diz: o que vocês estão buscando? O que vocês querem? O que vocês buscam? E havia ali no coração daqueles discípulos uma pergunta: onde moras? Onde moras, mestre? O texto continua dizendo que Jesus faz um convite para aqueles 2 discípulos. Jesus olha para eles e diz: vinde e vede. Jesus estava dizendo: venham comigo e vocês vão ver onde eu moro, quem eu sou, onde estou. Você já recebeu algum convite e ficou curioso? Jesus faz esse convite a esses 2 discípulos. Um era André, irmão de Simão Pedro. O outro discípulo não sabemos qual é. E nem sabemos ao certo se esse discípulo vai permanecer. O fato é que nós temos uma certeza. A certeza de que um dos discípulos de João Batista, esses 2, haviam 2. Um deles, um chamado André, irmão de Simão Pedro, ele permanece com Jesus. Ele permanece. Então eu quero que você entenda essa palavra e você acompanhe comigo esse texto. Os 2 discípulos olharam para Jesus, ouviram acerca de Jesus, começaram a seguir Jesus, buscaram conhecer Jesus. Jesus faz um convite a eles: vinde e vede quem eu sou, onde eu moro. O que vocês querem saber? Eu quero falar aqui para você nessa noite sobre: não adianta nós ficarmos olhando o que Jesus faz. Não adianta eu e você ouvirmos das outras pessoas o que Jesus fez. Que não adianta você seguir Jesus de qualquer maneira. E não adianta também você buscar a Jesus só quando as coisas se tornam difíceis. Eu quero dizer para você que nós precisamos permanecer na presença de Jesus. Você consegue permanecer na presença de Jesus? Essa é a reflexão. Nós conseguimos permanecer na presença de Jesus? Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 18, vai contar a história para mim e para você, e você já conhece essa história, de um jovem rico. Um jovem rico, e o texto é tão maravilhoso, tão esclarecedor, e nós podemos olhar para esse texto de Lucas 18, e você vai ver que esse jovem rico faz as mesmas coisas que esses 2 discípulos. O versículo de número 18 diz que aquele jovem pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Ou seja, ele olha para Jesus e faz uma pergunta: Senhor, mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Olha a pergunta, ele olha para Jesus, ele está ali diante de Jesus, ele faz uma pergunta. Muitos são assim, muitos de nós somos assim. Olhamos para aquilo que Jesus pode fazer, sabemos que se nós olharmos para Ele, Ele é poderoso para todas as coisas. Mas a questão é, estamos dispostos a permanecer nele?
Sim, porque esse jovem rico, ele faz a pergunta, ele olha para Jesus, ele ouve Jesus. O versículo 19 diz que Jesus olha para ele e diz: olha, eu não sou bom, bom é Deus. E ele continua ouvindo Jesus no versículo de número 20, que diz: olha, você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Que então você entrará no céu. Ou seja, aquele jovem rico, além de olhar, ele ouve Jesus instruí-lo. Agora, é interessante que no versículo de número 21, ele vai responder para Jesus: olha, eu tenho feito tudo isso. E talvez tenha sido a mesma desculpa que você também tem dado para o Senhor. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras, eu faço esmola, eu faço isso, pastor, eu faço aquilo, eu tenho um coração bom, eu não conto mentira, eu sou uma pessoa boa, pastor. Mas não basta, querido. Não basta. Eu quero dizer para você que não adianta você olhar para Jesus, que não adianta você ouvir Jesus, que não adianta você seguir Jesus, que não adianta você buscar Jesus. Você precisa permanecer em Jesus. Olha, o desejo do meu coração é que você entenda essa palavra, porque esse jovem rico, quando Jesus olha para dentro dele e diz as verdades que ele precisava ouvir, porque todas as vezes nós vamos ser confrontados pelo Senhor. Todas as vezes que nós olharmos para Deus, ouvirmos a sua palavra e queremos buscar a Ele, seremos confrontados, porque Ele conhece o nosso íntimo. Jesus sabia que dentro do coração daquele jovem rico havia algo precioso demais, que era a sua própria riqueza. O versículo 23 nos informa que aquele, ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Quando ele ouve Jesus dizer as verdades, o que ele precisava tirar de dentro dele, ele não consegue permanecer com Jesus. E é assim que muitas pessoas estão. Pessoas não estão conseguindo permanecer em Jesus, porque há algo dentro delas que está falando mais alto do que o desejo de estar na presença de Deus. Há algo dentro de nós, às vezes, que faz com que seja mais forte. Nós queremos ficar com as coisas desse mundo, com o pecado, com as nossas necessidades carnais, do que ficarmos na presença de Jesus. Alguns não conseguem permanecer em Jesus. Ouvem, até seguem por um tempo. Falam com Jesus, chegam a orar a Jesus, pedir algo a Jesus, buscar a Jesus, mas não conseguem permanecer em Jesus. Aquele jovem não conseguiu abrir mão das suas riquezas. E a reflexão para mim e para você é: o que há em nós? O que nos faz estarmos cativos? O que existe dentro de nós que faz com que você não consiga permanecer em Jesus? Porque alguns apenas olham, porque alguns apenas ouvem, porque alguns apenas seguem, buscam, mas não permanecem. Por quê? Há um grande milagre para as nossas vidas quando nós conseguimos permanecer em Jesus. A palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olhe e preste atenção naquilo que ele diz. Olha, sede firmes e constantes. Ou seja, não é apenas ouvir uma palavra. Não é apenas seguir Jesus e não é de qualquer maneira. Não é apenas você
buscar quando precisa. Eu quero dizer para você nessa noite, eu preciso, você precisa, nós precisamos, irmãos, entender de uma vez por todas que nós necessitamos permanecer na palavra de Deus, permanecer na presença de Deus, porque só assim não seremos atingidos pelas obras deste mundo, pelas obras do inferno. Só assim conseguiremos resistir firmes às tentações desse mundo. E eu começo aqui a dizer para você algumas características de alguém que não está conseguindo permanecer em Cristo. Você já percebeu como essa pessoa, como ela está? Geralmente a pessoa que não está conseguindo permanecer na presença de Deus, ela está muito acomodada no seu... Ela está acomodada. Ela acha que ela precisa aproveitar mais a vida. Geralmente essa pessoa ela acha assim, depois dá tempo de eu buscar a Deus. Depois, quando eu me tornar aí mais velho, geralmente os jovens dizem isso, quando for a hora mais tarde eu procuro Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor está te chamando para que você permaneça nele, jovem. Porque o Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida, como fez na vida de muitos heróis da fé que descreve Hebreus 11. José, com apenas 11 anos, foi vendido pelos irmãos, mas com 30 anos ele era governador de todo o Egito. Eu quero dizer para você que há uma promessa para se cumprir na sua vida, na minha vida, quando nós permanecemos na presença de Deus. Mas às vezes as pessoas não percebem que elas estão mal. Geralmente as pessoas que estão ali achando que ela está bem espiritualmente são as que estão prestes a cair. Estão prestes a não permanecer mais na presença de Deus. Geralmente nós achamos que nós somos autossuficientes. Como Pedro. Pedro olha para Jesus e diz assim, não, mestre, se for preciso eu vou contigo até a morte. E nós sabemos a história. Nós sabemos que Pedro passa por algumas experiências terríveis. Sabe quando nós percebemos que a pessoa está longe de Deus? Quando você nota que o pecado na vida dela não incomoda mais ela. Ela já perdeu o temor de Deus. Ela está distante de Deus. E ela não suporta ninguém falando de Deus perto dela. E quando nós perdemos o temor de Deus, nós tratamos as coisas de Deus de qualquer jeito. Nós fazemos os nossos próprios mandamentos. Isso eu posso. Deus é misericordioso. Deus perdoa. Ele é misericordioso. Ele perdoa. Mas seria tão bom se você permanecesse na presença dele, para que ele manifestasse todas as promessas que ele tem para você sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sede firmes e constantes. Alguns desses discípulos, 2 discípulos de João Batista, apenas um permaneceu, André, filho de Simão Pedro, irmão de Simão Pedro. André, irmão de Simão Pedro. Outro discípulo, nós não sabemos o que aconteceu com ele. João capítulo 15, versículo de número 4 diz, permanecei em mim. O próprio Jesus está dizendo aqui, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecerdes na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, não pode dar fruto. Você está esperando o quê?
Não basta ouvir falar de Jesus, não basta olhar para Jesus, não basta buscar a Jesus, é preciso permanecer com Ele, entregar todo o teu coração a Ele, entregar a tua vida a Ele. Ei, não há nenhum outro pelo qual seremos salvos, senão em Jesus Cristo. Senão em Jesus Cristo. Ninguém subiu na cruz, foi Ele que se entregou na cruz por cada um de nós. Por você que está me ouvindo. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Aliás, é mais que um convite, é o próprio Espírito de Deus te chamando para que você deixe apenas de ser um ouvinte da palavra, para que você deixe apenas de seguir um pouquinho Jesus, para que você talvez você está pensando, mas eu já busco Deus do meu jeito, pastor. Eu quero dizer para você que há algo mais profundo que isso, que há algo mais poderoso que isso, que você pode chegar diante do trono de Deus com ousadia e falar com o próprio Senhor. Falar com Jesus Cristo, que é o mediador entre mim, entre eu, você e Deus. O mediador entre nós e Deus chama-se Jesus Cristo e não há outro. Isso me faz lembrar de um texto que se encontra em Marcos capítulo 5, onde o texto descreve que havia alguém terrivelmente endemoniado, perdido nas trevas, o gadareno. Você já conhece essa história, meu irmão? Você já conhece Marcos capítulo 5. Lá fala que, no versículo 2, nos informa que quando o gadareno vê Jesus, ele olha para Jesus, colocando os pés na beira da terra, na beira da praia, ele sai do sepulcro gritando. Ele sai, ele olha Jesus e sai em direção a Jesus. O versículo de número 8 nos informa que Jesus fala com o gadareno, ou seja, o gadareno endemoniado, ele ouve Jesus. E Jesus diz assim para ele: sai deste homem, espírito imundo. Porque todas as vezes que Jesus fala conosco, Ele quer fazer algo em nós. Talvez Jesus tenha até falado com você e você ainda não entendeu que Ele quer fazer algo em você. Mas que para que Ele faça algo em você, você precisa permanecer em Jesus. Permanecer na presença dEle. Jesus olha para aquele endemoniado, no versículo 8, e diz assim: qual é o teu nome? E a resposta nós sabemos: Legião é o meu nome. Aquele que estava ali endemoniado, possesso, estava com uma legião de demônios. O texto bíblico diz que ninguém podia com ele. Ele se machucava, ele se feria, ele quebrava os grilhões. Ele estava nas trevas. Assim como muitos se encontram nas trevas. Muitos estão presos em grilhões, espiritualmente falando. Mas o fato é que aquele endemoniado, além de ouvir, ver, ele ouve Jesus. E ali há algo maravilhoso que acontece. O versículo de número 6, aquele endemoniado, ele segue, ele se prostra diante de Jesus. E no versículo 15, está um grande relato que nós precisamos declarar nessa noite. O texto diz, texto de Marcos, capítulo de número 5, versículo 15. Eu quero até fazer a leitura para você desse texto. Marcos, capítulo 5, versículo 15. O texto diz: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aqui está um grande milagre da parte de Deus para quem permanece com Jesus. Porque o jovem rico não quis permanecer com Jesus por causa da sua riqueza, mas aqui havia alguém
que estava terrivelmente endemoniado nas trevas, mas permanece diante de Jesus. E Jesus faz um grande milagre na vida deste homem. Ele está agora assentado, vestido e em perfeito juízo. Algo poderoso aconteceu aqui. É o que Cristo faz com quem permanece com Ele. Ele está ali agora assentado. Jesus devolve a dignidade a este homem. Jesus devolve o descanso para a sua alma, porque ele vivia atormentado. Jesus tirou aquele homem das trevas e colocou ele agora na luz. Jesus coloca aquele homem assentado. É isso que Jesus faz com quem permanece. Talvez você esteja nas trevas. Talvez você esteja perdido. Talvez você é alguém que não está encontrando descanso, não tem paz. Vive atormentado, oprimido, deprimido. Talvez você é aquela pessoa que não consegue enxergar uma saída para a sua vida, para aquilo que aconteceu com você. É com você que o Espírito de Deus, que o Senhor está falando hoje. Se você permanecer na presença dEle, se você permanecer com o Senhor, Deus vai mudar a tua vida. Deus é poderoso para devolver a você tudo aquilo que o diabo tirou, a sua dignidade, a tua honra. Deus refaz a minha vida e a tua. Eu quero dizer para você, você que não tem paz, o Senhor tem descanso para você. O Senhor tem vida e vida em abundância para mim e para você. Note o texto que agora Jesus coloca aquele que estava endemoniado, ele está agora vestido. Ele está vestido. Esse homem vivia nu. Quando nós estamos nas trevas, todos os nossos pecados, os nossos erros estão aí para todo mundo ver. Todo mundo vê a nossa nudez. Todo mundo vê os nossos grandes erros, as nossas fraquezas. Mas Jesus quer devolver a você a sua autoestima. Jesus quer fazer com que você seja respeitado pelas pessoas. Jesus devolve a você a sua honra, Ele cobre a sua nudez. E não importa mais o seu passado, não importa o que você fez, Ele quer te dar uma vida nova, Ele quer te colocar sentado, vestido. E Ele tem vestes novas para você. Lembra da passagem do filho pródigo? O pai espera o filho de braço aberto. Talvez você é aquele que está longe e você está ali experimentando as bolotas, querendo até experimentar a comida dos porcos. Você está no fundo do poço. Será que não está na hora de você reconhecer que você precisa voltar para a casa do Pai? Será que não está na hora de você reconhecer que você errou, que você apenas estava ouvindo, que você estava apenas vendo Jesus de longe? Que você estava apenas olhando para o Evangelho, mas você não estava mais na presença dEle, você não conseguiu permanecer na presença dEle. Nessa noite Ele está te chamando de volta. Ele quer fazer uma nova aliança contigo, Ele quer te colocar sentado, vestido. Mais que isso, Ele quer devolver para você o perfeito juízo. O texto diz que Jesus coloca aquele endemoniado assentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus devolve a este homem a sanidade mental que ele havia perdido, a capacidade de viver na sociedade novamente. Jesus restaura corpo, alma e mente desse homem. Você está entendendo isso? Jesus não quer que você apenas ouve Ele. Jesus quer que você permaneça nele. Jesus não quer apenas que você busque Ele só nos momentos difíceis da sua vida. Ah, pastor, eu estou desempregado. Quantas pessoas eu já vi, meu irmão, buscar a Deus somente quando perde o emprego, somente quando quer algo. Ao passo de que se você permanecer, todas as promessas dele virão sobre a tua vida. Se você permanecer,
todas as promessas dele virão sobre a tua vida. Deus está falando conosco nessa noite. Deus quer aqui abrir o nosso entendimento nessa noite. Em nome de Jesus, obedeça essa palavra. Em nome de Jesus, ouça essa palavra. Ouça aquilo que o Senhor está dizendo para mim e para você. Deuteronômio capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Meu irmão, permaneça nele. Esse é o segredo. Quem permanece recebe o melhor de Deus. O jovem rico, preferiu as suas riquezas. Mas o gadareno que estava em trevas permaneceu. E o Senhor o colocou assentado. O Senhor o colocou vestido e devolveu o perfeito juízo. Mas é interessante que a obra de Deus, quando começa em mim, começa em você, vai muito além. Sim, porque quando todos olham para aquele moço que era separado de toda a sociedade, vivia nos sepulcros, agora ele está ali, um novo homem, uma nova pessoa em Cristo. Cristo restaura por completo. Agora eles olham e ficam maravilhados. Eles temeram. Eles temeram. E o texto diz no versículo 18 que Jesus agora está indo embora com seus discípulos. E aquele que era das trevas, aquele que estava perdido, aquele que ninguém achava bom, que ninguém queria viver com ele, nem a sua própria família conseguia viver com ele. Agora, ele está dizendo para Jesus, eu quero ir contigo, Jesus. Jesus, não me deixa aqui não, eu quero estar contigo. Jesus, eu quero permanecer contigo, Jesus. Jesus olha para ele e diz assim, você vai permanecer comigo. A minha presença estará aí dentro de você. Todas as obras, a obra que eu fiz, a obra grandiosa que eu fiz na sua vida, você vai falar para toda a sua casa. O Senhor diz assim, olha, vai para a tua casa, para os teus, e conta quão grandes coisas fez o Senhor na tua vida. Aqui nós aprendemos uma grande verdade, que quando nós permanecermos em Deus, Deus, além de fazer um grande milagre na nossa vida, nós nos tornaremos o milagre pelo qual, o instrumento pelo qual Deus vai restaurar e transformar toda a nossa casa. Nós estamos falando de um milagre muito maior do que apenas uma libertação de alguém que estava em trevas. Nós estamos falando de alguém que permanece agora com Jesus, mas vai ser usado como um instrumento de Deus, porque aquele que permanece em Jesus é um grande instrumento de Deus, e agora ele vai fazer a obra primeiro dentro da sua casa. E é isso que acontece. A mudança precisa começar dentro de casa, para que depois a presença que é sobre a minha vida do Senhor, a presença do Senhor que é sobre a minha vida, a presença do Senhor que é sobre a tua vida, possa também fazer sobre o ambiente em que nós estivermos. A palavra de Deus diz que toda a Decápolis, ou seja, 10 cidades de Gadara, ao redor de Gadara, são transformadas pela palavra que sai da boca daquele que era endemoniado, mas agora permanece em Jesus, permanece em Deus, permanece com Deus, permanece com Jesus. Meu irmão, você está longe do Senhor?
Está na hora de você voltar para Ele. Pastor, eu nunca estive na presença de Deus, de Jesus, mas Ele é tão poderoso assim que pode mudar minha vida. Jesus pode mudar a tua vida hoje, filho. Jesus quer mudar a tua vida hoje. Talvez você foi um homem até hoje, mas o Senhor quer te colocar sentado. O Senhor quer te devolver plenos juízo. Ele quer te vestir com a melhor roupa. Ele quer te honrar. Ele pode fazer algo maravilhoso e você pode se tornar alguém, um instrumento poderoso nas mãos dele. Mas isso vai acontecer apenas se você permanecer na presença dele. Se você escolher permanecer, você vai se tornar, assim como André, um grande discípulo de Jesus. Um discípulo que foi usado para chamar o seu irmão, Pedro. Que Pedro chama outro discípulo. Você pode ser um discípulo de Jesus. Você pode. Basta apenas você permanecer na presença dele. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo essa verdade, mas o desejo do meu coração é que você hoje deixe todas as desculpas de lado. Que você hoje deixe todas as murmurações de lado. Que você hoje possa não apenas olhar para Jesus e achar Ele um grande profeta, um grande homem, um homem poderoso nas suas obras. Não, Ele é mais que isso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o que me salvou naquela cruz. Você deixe apenas de ser um ouvinte da palavra, mas que seja a partir de hoje alguém que pratique essa palavra. Porque quem pratica, permanece. Eu quero que você hoje entenda de uma vez por todas que o Senhor quer te fazer um grande instrumento nas mãos dele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ah, Jesus. João capítulo 15, versículo 7 diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, você pode pedir o que você quiser que será feito. Ah, Jesus quer te fazer grandes coisas. Deus tem grandes promessas para a tua vida. Mas para que as promessas se cumpram, você precisa permanecer na presença dele. E essa é a minha oração nessa noite. Que você permaneça com ele. Quero orar por você agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos aí. Deus eterno e todo-poderoso. Eu não sei quem está me ouvindo nesse momento. Eu não sei. Eu não sei se alguém que está ouvindo essa oração nesse momento está longe dos seus caminhos. Mas eu sei que o Espírito Santo está conduzindo esta palavra a alguém. E nessa noite eu quero lhe pedir, Espírito Santo, porque somente o teu Espírito, Senhor, tem o poder de convencer o homem. Eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. A tua palavra diz que nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. E nessa noite nós invocamos o teu nome poderoso, Senhor. E pedimos que o Senhor venha agora tocar cada coração. Tocar cada coração e tornar esta pessoa firme e constante, sempre abundante na tua presença, Senhor. Chega de nós sermos acomodados. Chega de nós acharmos que nós estamos bem. Chega de fazer do pecado algo simples e comum. Chega de tratarmos as coisas de Deus, as coisas do Senhor de qualquer maneira. Nós queremos a partir de hoje, Senhor,
permanecermos na tua presença, na tua palavra. Nos ajude, Senhor. Ajuda esta pessoa, ajuda este homem, esta mulher, porque muitas coisas têm feito com que ela não consiga permanecer em ti, Senhor. Ah, Senhor, os desejos carnais, as obras da carne, o pecado, tem feito muitos apenas te olharem de longe, apenas ouvirem a tua palavra de longe, apenas buscarem a ti, Senhor, só num momento crítico de angústia e dor. Mas nós sabemos que a sua palavra, Senhor, diz que se nós estivermos na sua presença, Senhor, em todo o tempo, o Senhor tem promessas para as nossas vidas. O Senhor tem o melhor para mim, o melhor para a vida desse meu irmão que está ouvindo esta palavra. O Senhor tem milagres para as nossas vidas. O Senhor nos chama nessa noite porque o Senhor tem grandes propósitos a cada um de nós. E é isso que eu peço nessa noite, Senhor. Nos ajude, Senhor, a permanecermos em Ti, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, toca agora esse coração. Essa pessoa que está longe dos Teus caminhos, Senhor, restaura ela agora, assim como o Senhor fez com o gadareno. Essa pessoa que está ali, Senhor, vivendo um tempo de aflição, de nudez, essa pessoa que ninguém mais acredita nela, essa pessoa que vive se machucando como o gadareno, essa pessoa que vive separada da sociedade, excluída, sem autoestima, oprimida, com medo, desanimada. Coloca ela sentada, coloca ela hoje vestida, coloca ela hoje em perfeito juízo, Senhor, porque ela precisa e quer permanecer na Tua presença. E é isso que o Senhor faz com quem permanece contigo. Ajuda-nos, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro em tempos de angústia. Venha nos socorrer, ó Pai. Venha socorrer esta vida, este homem, esta mulher, este jovem que está, ó Deus, sem permanecer na Tua presença. Tenha misericórdia, que a Sua bondade e o Seu amor nos alcance. Que essa semana, Senhor, seja uma semana onde nós possamos vencer tudo e permanecer na Tua palavra, na Tua presença, para que nós possamos colher o melhor que o Senhor tem para nós. Nós não queremos ser como aquele jovem rico, mas nós queremos verdadeiramente permanecer em Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda os nossos olhos, guarda os nossos lábios. Nos ajude, Senhor, porque precisamos permanecer em Ti, porque só assim um dia estaremos face a face contigo. É o que nós oramos nessa noite em nome do Seu Filho Jesus Cristo, o qual naquela cruz permaneceu firme até o fim e disse: está consumado. Que você, meu irmão, minha irmã, permaneça até o fim, para que um dia eu e você possamos estar face a face com o Senhor na eternidade. Porque Ele tem isso preparado para nós. Ele tem esse milagre, o maior de todos os milagres, que é a salvação da nossa alma. Não pense você que as grandezas desse mundo se comparam à salvação. Não, nada e ninguém se compara àquilo que Deus tem preparado para os seus. Há uma coroa de incorruptível que o Senhor tem preparado para nós. Que o Espírito Santo possa falar com você toda esta semana, para que você possa entender que é preciso permanecer na presença de Deus para que as suas promessas se cumpram em nossas vidas. Guarde isso no teu coração. Não basta ver, não basta ouvir, não basta seguir ou buscar. É preciso
permanecer em Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa. Quero também orar aqui por todos os enfermos, quero aqui agora nesse momento orar pela nossa cidade, pelo nosso país, e você pode me ajudar nisso. Senhor, abençoe as nossas famílias, Senhor. Guarde os nossos lares de todo este mal que tem assolado a nossa cidade, o nosso país, o mundo. Essa peste, essa doença, essa enfermidade chamada Covid-19. Meu Deus, livra-nos, Senhor, deste mal. Abençoe e guarde cada família, cada um dos meus irmãos, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Porque somente o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia pode nos livrar deste mal, ó Pai. Guarda-nos, livra-nos, Senhor. Abençoe também a vida de cada um dos meus irmãos que estão passando por uma enfermidade, Senhor. Não só a pandemia que tem assolado, mas irmãos que precisam de um milagre da cura, Senhor, porque estão passando por um tempo de aflição. Senhor, visita, toca agora, Senhor, a vida do meu irmão Carlos, ó Pai, e abençoa ele, Senhor, naquele hospital. Meu Deus, que o Teu poder, a Tua graça, a Tua mão poderosa seja sobre a vida do meu irmão, ó Pai. Senhor, abençoe também, Senhor, a vida de quem está pedindo oração agora, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Eu não sei, mas Tu sabes quem precisa de um milagre nesse momento. Em nome de Jesus, toca agora esta vida nesse momento, Senhor. E salva, Senhor, cura, restaura com Teu poder, ó Pai. Senhor, guarda as nossas crianças, Senhor. Guarda os nossos jovens, ó Deus. Guarda cada casamento, Deus. Restaura esse casamento, traz de volta o amor, a alegria, o respeito, a fidelidade. Traz de volta, Senhor. E que esse casal venha permanecer na Tua presença, Deus. Porque só assim haverá milagres. João capítulo 2 diz que naquele casamento o Senhor se fez presente. E quando o Senhor estava naquele casamento havia milagres. A água se transformava em vinho. As talhas foram cheias. Meu irmão, minha irmã, Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode restaurar a sua aliança, Deus pode restaurar a sua vida conjugal. E em nome de Jesus agora, basta apenas você marido, você esposa, juntos, buscar a Deus e permanecer nele, para que todo o seu casamento seja transformado. Porque quando o Senhor está em nossas vidas, milagres acontecem todos os dias. Meu Deus, vai abençoando, Senhor, esta casa, vai abençoando todas estas famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade seja sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Desejo do meu coração é que você, nessa semana, permaneça na presença dEle. Porque Ele vai fazer milagres. Eu profetizo em nome de Jesus que milagres virão sobre a tua casa, sobre a tua família nesta semana. Permaneça nele e as suas promessas vão se cumprir. Coisas grandiosas vão acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a tua vida. Saiba que o guarda de Israel não dorme. Ele está olhando para você o tempo todo. Você não está sozinho, Ele está contigo. Que Deus te dê vitórias nessa semana. Que Deus te abençoe muito, poderosamente. Fique na presença dEle. Fique. Esteja, permaneça na presença dEle. Deus te abençoe. Uma ótima noite para você.
Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.